people, I just wanted to share a little bit on overcoming sin. Povo amado, eu gostaria de compartilhar um pouco mais a respeito de vencer o pecado. And I'm reading now from the book of Revelation, chapter 2, verse 17. E eu estou lendo agora no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. I'm reading again, overcoming sin. And it says, Eu estou lendo novamente, vencendo o pecado. E ele diz: He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna. Ao vencedor, darei do maná escondido. I will also give him a white stone with a new name written on it. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, Known only to him who receives it. conhecido apenas por aquele que o recebe. So this is what I wanted to focus on today. Então é nisto que eu quero focar hoje. And I also want to celebrate and acknowledge the fact that E eu também quero celebrar e reconhecer o fato de que, for us to be living in the midst of apostasy where there's big decay globally, para nós estarmos vivendo em meio à apostasia, onde há uma grande corrupção globalmente, moral brokenness, moral decay, uma quebra da moral, uma decadência moral, sin has deluged, has inundated this world, flooded the world, o pecado, como um dilúvio, uma avalanche, invadiu este mundo, inundou este mundo. and then at this time, sin has also entered the church, the inner chambers of the house of the Lord, E também neste tempo o pecado entrou na igreja, nas recâmaras interiores da casa do Senhor. and I want to celebrate the fact that at this critical hour of decay and darkness, E eu quero celebrar o fato de que, nesta hora crítica de corrupção e trevas, to even have a sermon like this is celebratory. This is celebratable. somente de ter um sermão como esse já é um ato digno de celebração, é para ser celebrado. To have a sermon that is entitled, the heading says, Overcoming Sin. I think that is a big thing. That's a big list. It's a big achievement in the church. Ter um sermão cujo título é Vencendo o Pecado é uma grande conquista para a igreja, Because right now the church, as we know, is involved in a different agenda. porque neste momento nós sabemos a igreja está seguindo uma agenda diferente, But to have a place where you are being taught, mas ter um lugar onde você está sendo ensinado. and the title is Overcoming Sin and the treasures thereat, or therein. E o título é Vencendo o Pecado e as recompensas, os tesouros que vêm por vencer o pecado. That's a big thing. I don't want you to take it for granted, beloved people, wherever you are in all nations. Então isto é uma coisa muito grande e eu não quero que vocês subestimem isso, tomem como natural, onde quer que vocês estejam em todas as nações. But, we have to be awake to the granules, to the grains, to the texture of this move of God. Mas vocês sabem, nós temos que estar atentos a esta fibra, a esta textura deste mover de Deus. We have to be alive to the nitty-gritty, the inner details, the inner workings of this revival. E nós temos que estar vivificados para os detalhes mais profundos, o trabalhar mais profundo deste avivamento. And this is one of them. The fact that at this hour we can be able
to have a tremendous discourse on overcoming sin. E este é um deles, o fato de que neste momento nós podemos ter um tremendo discurso sobre vencer o pecado. To begin to exalt also, to exhort the church, the believer, on endeavoring that they overcome sin. E começar a encorajar a igreja, os crentes, para que eles agora se empenhem em vencer o pecado. That's very powerful at a time when the other church is doing other things and involved in different agendas. Isto é muito poderoso quando as outras igrejas estão envolvidas com outras coisas e têm outras agendas. Pursuing the world and therein everything else under that, all their child. Buscando o mundo e tudo que diz respeito ao mundo, todas estas coisas. So that's why at this time I wanted, as we share on this, É por isso que neste tempo eu queria que, enquanto nós estamos compartilhando isto, that we appreciate the Lord that this breeze and breath of awakening that is sweeping across the church, que nós agradecemos ao Senhor que esta brisa, que este hálito que está fluindo através de toda a igreja, is much welcome, is appreciated, é muito bem-vinda e nós apreciamos muito. and then we will use it sparingly and jealously guided. That's all I'm saying here. Então, nós vamos usá-la sobriamente e guardá-la, preservá-la zelosamente. And that's why it would be so celebrated that at this time we can engage on this very important subject of overcoming sin. E é por isso que neste tempo nós estamos celebrando o fato de que nós possamos, neste tempo, estar lidando com um assunto como este de vencer o pecado. And again, I want to begin by focusing on this Revelation chapter 2, verse 17. Novamente, eu quero começar a focar neste Apocalipse capítulo 2, versículo 17. It says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. And it says, "To him who overcomes, I will give some of the hidden manna." E ele diz: ao vencedor darei do maná escondido. I will also give him a white stone with a new name written on it, Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, known only to him who receives it. This is very powerful. conhecido somente daquele que a recebe. Isto é muito poderoso. It is as though now, very clearly here, we see God beginning to reveal the secrets of eternity. É como se, agora, muito claramente, Deus começasse a revelar os segredos da eternidade. In this scripture, you see very clearly that God is beginning now to openly, in this scripture, É como se nesta escritura Deus começasse a abrir, nessa escritura, to reveal the secrets of eternal life. para revelar os segredos da vida eterna. The hidden things about eternity, As coisas ocultas a respeito da eternidade, the things that, nobody thought about, aquelas coisas que vocês sabem, ninguém pensou e entendem, pursuing, they are hidden things that are hidden. ninguém procurou, entendem? São coisas ocultas. And then you see at this place, he's talking about the things that are hidden, the things of eternity. Então você vê que neste lugar ele está falando a respeito das coisas que são ocultas, as coisas da eternidade, The things of eternal life. as coisas da vida eterna. And so,
this is a very powerful thing that the Lord comes out openly. Então, isto é uma coisa muito poderosa que o Senhor agora está abrindo. Now to talk about eternal life and the hidden secrets of eternity. Para agora falar a respeito da vida eterna e dos segredos ocultos da eternidade. But first of all, before we delve deeper and on Revelation 2:17, Mas primeiro de tudo, antes de irmos mais profundamente em Apocalipse 2:17, why don't we look at the book of Genesis chapter 2, verse 17 and develop a comparative understanding por que então não vamos ao livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 17, e então fazermos uma comparação para um maior entendimento? on what could the Lord be talking about in this way and to the church at this hour, Sobre aquilo que o Senhor está falando nesta hora, desta forma, com a igreja, in the history of humanity and the earth. na história da humanidade e da terra. So we see again here, the book of Genesis chapter 2, verse 17, Então, nós vemos novamente aqui, no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 17. let's see what he says here. He says, Vamos ver o que ele diz aqui. Ele diz: but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, for when you eat of it, you will surely die. porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. So I think right away you begin to understand what the Lord implied. Então eu acho que imediatamente vocês começam a entender o que o Senhor quer dizer. In the book of Revelation, chapter 2, verse 17. No livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Because in chapter 2, verse 17, he says, Porque no capítulo 2, versículo 17, ele diz, the book of Revelation 2:17, it says, no livro do Apocalipse 2:17, ele diz: he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. And then it says, Então ele diz: him who overcomes, I'll give some of the hidden manna. ao vencedor darei o maná escondido, And I'll give him a white stone with a new name written on it. e lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, And a name only known to he that receives it. o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. So this overcoming that the Lord is emphasizing in the book of Revelation, chapter 2, verse 17, Então, esta vitória que o Senhor está enfatizando no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, we develop a great understanding when we get back to Genesis chapter 2, verse 17. nós desenvolvemos um maior entendimento quando voltamos ao livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Because in Genesis 2:17, we see the way the formation is set up there. There is a construct that has been built out there. Porque em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, há uma formação estabelecida lá, uma construção inserida lá. You see that the Lord has created the beautiful paradise, the garden, Você vê que o Senhor construiu um lindo paraíso, o jardim, and in the garden he has set out the tree of life where it's positioned, e no jardim ele colocou a árvore da vida na sua posição and the way that leads to the tree of life.
e o caminho que conduz para a árvore da vida. The way that leads to the tree of life. There is a path, a way that leads to the tree of life. O caminho para a árvore da vida. Há um caminho que conduz para a árvore da vida. And then we also see the caution that is given to man. When he creates man, he puts man in there. E nós também vemos o alerta que ele dá para o homem. Ele criou o homem e colocou o homem lá. He puts in there the tree of life. He puts in another tree there, the tree of the knowledge of good and evil. Ele colocou a árvore da vida e ele colocou uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. And then he knows that the enemy is in the area, is in the neighborhood. E então o Senhor sabe que o inimigo está naquela área, naquela vizinhança. Because the enemy was flushed down when you see the book of Revelation, chapter 12, verse 7. Porque nós sabemos que o inimigo foi lançado fora, foi expulso, como está no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. He was flushed down, and with 1/3 of the angels, ele foi lançado para baixo, com 1/3 dos anjos. He fell down. He was flashed like lightning towards the earth. Ele caiu. Ele foi lançado como um raio para a terra. So the Lord was very much aware when he did the formation. Então o Senhor estava muitíssimo ciente quando ele fez esta formação. Whereby now you have the Garden of Paradise. Então agora você tem o Jardim do Paraíso. And in that garden, the Ark of the Covenant is. Why? Because there are 2 cherubim of glory there, and God the Father is. E naquele jardim está a Arca da Aliança. Por quê? Porque os 2 querubins da glória estão lá e Deus Pai está lá. But when you look at the demarcation, then you understand that God the Father is on the side where the tree of life is, as we all do know. Mas quando você olha a demarcação, você sabe que Deus Pai está do lado da árvore da vida. Como todos nós sabemos, that is where eternity is, of course. E é onde está a eternidade, é claro. And the cherubim of glory are the ones that flank both sides of the mercy seat of the Ark of the Covenant of the Lord. E os querubins da glória, eles estão um de cada lado do propiciatório da Arca da Aliança do Senhor. So we know that in the garden the Ark of the Covenant was. Então nós sabemos que era no jardim que estava a Arca da Aliança. And so that is the structure, that is the formation, the configuration that was set up in the garden. Então esta era a estrutura, a configuração, a formação que foi estabelecida no jardim. That you see the domain of the tree of life, the path that leads to the tree of life. Em que você vê o domínio da árvore da vida, o caminho que conduz para a árvore da vida. Then you see the tree of the knowledge of good and evil. Então você vê a árvore do conhecimento do bem e do mal. And then Adam and Eve have been created here, and the serpent is in the neighborhood. E então Adão e Eva foram criados aqui, e a serpente está nas vizinhanças. In that formation, in that construct, then you hear now the Lord cautioning and saying, então, dentro desta formação, esta construção, você agora ouve o Senhor alertando e dizendo: please do not touch the tree of the knowledge of good and evil. Por favor, não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. For the day that thou touchest or thou eatest, if you eat from that tree, you will for sure die. Porque no dia em que nela tocares e dela comeres, se vocês comerem dela, certamente vocês vão morrer. So that brings home a very powerful understanding. Então, isto traz um poderoso entendimento On the entire conversation of the thesis that the Lord submits in the book of Revelation chapter 2 verse 17.
e em toda a conversa da tese que o Senhor submete em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Which says, "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." Onde ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para as igrejas. And he says, "To him who overcomes, I'll give some of the hidden manna." E ele diz, ao vencedor, darei do maná escondido, "And I will also give him a white stone with a name written on it, e também lhe darei uma pedra branca, com um nome nela inscrito, known only to him who receives it." This is very powerful, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. because you see the Lord revealing the secrets of eternity. Porque você vê o Senhor revelando os segredos da eternidade. And I say, for you to understand what he implies, the magnitude, E eu disse que para vocês entenderem o que ele quis dizer, a magnitude, the gravity and the dynamic of the overcoming, a gravidade e a dinâmica de vencer, what he implied by overcoming, you would have to look at the construction, the formation that takes place in Genesis 2 verse 17. para nós entendermos o que ele quis dizer com vencer, nós teríamos que olhar a formação e a construção que acontece em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Where all things have been set and the serpent is in the area, the tempter, Onde tudo foi estabelecido e então a serpente está naquela área, o tentador. then it says, whosoever overcomes the temptations of the devil there, Então ele diz, todo aquele que vencer as tentações da serpente lá, is the one he is talking about in Revelation chapter 2 verse 17, beloved people. é daquele do qual ele está falando no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, povo amado. Let me repeat this. Deixe-me repetir isto. He says that there is a blueprint of creation that has been set up. Ele está dizendo que havia um plano original da criação que havia sido estabelecido. Has been constructed, a construct built down there in Genesis chapter 2 verse 17. Uma construção que foi construída lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. And you have the tree of life. Então você tem a árvore da vida, The powerful tree of life. And we know that that is where eternity is. a poderosa árvore da vida, e nós sabemos que é lá onde está a eternidade. And that is where God the Father is. That's why you see the two cherubim of glory are. E é lá onde Deus Pai está. E é por isso que você vê os dois querubins da glória. That's why you see them there. É por isso que você os vê lá. But he says that there is a path, there is a way that was constructed by the Lord. Mas ele diz que há um caminho. Há um caminho que foi construído pelo Senhor. That whosoever overcomes in the garden, Que todo aquele que vencer no jardim, and by overcoming that, he meant what? e ao vencer aquilo, o que é que ele quis dizer? He meant, do not touch the tree of the knowledge of good and evil, Ele quis dizer, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. In other words, I know that the serpent will come and lie to you and try to lie to you. Em outras palavras, eu sei que a serpente virá e tentará mentir para vocês, Because he is in the neighborhood. porque ele está nas vizinhanças. But if you will be able to overcome his deception, Mas se você for capaz de vencer o engano dele, if you will be able to reject him,
Se você for capaz de rejeitar o pecado, then he says, now you are the overcomers he talks about in the book of Revelation 2:17. então ele diz, agora você é o vencedor do qual ele fala no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Again, in the garden down there, the serpent is in the neighborhood. Novamente, no jardim lá embaixo, a serpente está na vizinhança The tree of life is over there. e a árvore da vida está lá. You only need to make a one-step bottleneck, a one-step test of voluntary obedience, Você somente precisa executar uma ação, um único teste de obediência voluntária, and then the rest is the eternity. Because there is a way that now guides you into the tree of life where God the Father himself is. então agora há a eternidade, porque há um caminho que te conduz até a árvore da vida, onde Deus Pai está. Into the vicinity of the tree of life, access to God, meeting God face to face. Até perto da árvore da vida, tendo acesso a Deus, encontrando Deus face a face. And so, this is very powerful because now we are beginning to understand Então, isto é muito poderoso, porque agora nós estamos começando a entender whom he refers to as overcomers. a quem ele se refere como vencedor, Because he's essentially addressing a select people, an elect, a special people inside heaven. porque essencialmente ele está se referindo a um povo selecionado, um povo eleito, um povo especial dentro do céu. These are the secrets of heaven, Revelation 2:17. Estes são os segredos do céu. Apocalipse 2:17. He is now releasing the secrets of the eternity. Ele agora está liberando os segredos da eternidade. He is now divulging some of the hidden secrets of everlasting life, of heaven. Ele agora está revelando alguns segredos ocultos da vida eterna no céu. And in doing so, you see very much that now we are privy of some of the inner workings of eternal life, of eternity. E ao fazer isso, nós vemos muito bem que nós estamos já vendo antecipadamente algumas das obras da vida eterna, da eternidade. We're beginning to understand the events as they will accrue in the eternal kingdom of God Almighty. Nós estamos começando a entender os eventos conforme eles acontecem no reino eterno do Deus Todo-Poderoso. Because it says, to he that will overcome, to him who overcomes, Porque ele diz, aquele que vencer, ao vencedor. now he's already using Genesis 2 verse 17 to define who those are. Agora, ele já usa Gênesis capítulo 2, versículo 17, para definir quem são eles, Those overcomers are. aqueles vencedores. But you know the tragedy that took place in the garden? Mas vocês sabem a tragédia que aconteceu no jardim? And I've said repeatedly over time, again and again, Mas eu tenho dito ao longo do tempo, vez após vez, that when Christ Jesus the Messiah came, he defeated Satan. que quando Cristo Jesus veio, ele derrotou Satanás, He defeated the devil on the cross. ele derrotou o diabo na cruz. And that was powerfully prophesied across the entire Bible that he would come. E isto foi poderosamente profetizado por toda a Bíblia, de que ele viria. He would come, the greater son of David, he would come, Ele viria, o grande filho de Davi viria, and he would besmirch the serpent. He would destroy the serpent,
que ele esmagaria a serpente, ele destruiria a serpente, He would actually disarm the serpent. He would overcome him. He would defeat him. que ele realmente desarmaria a serpente. Ele o venceria, ele o derrotaria. And that's why Christ Jesus, the Messiah himself, E é por isso que o próprio Cristo Jesus, o Messias, when he finished it all, he said, it is finished, and said, I have overcome the world. quando acabou, ele disse: está acabado, está consumado, eu venci o mundo. That he, the overcomer, would come. And once he would defeat Satan, he would then give a new way. Que ele, o vencedor, viria e derrotaria a serpente e abriria um novo caminho. He would give a new bridge, a new approach. Ele deu uma nova conexão, uma nova abordagem, A new way of fallen man that fell in the garden to access the Lord, to access God the Father. um novo caminho pelo qual o homem que caiu no jardim agora pudesse acessar o Senhor, pudesse acessar a Deus Pai. And I thought that was very powerful because that then was the hope. E isto agora é muito poderoso, porque esta então é a esperança, That came, the light that came into the dark world. a esperança que veio, a vida que veio neste mundo tenebroso. However, we know it too well, and you know it too, Entretanto, nós sabemos muito bem, e vocês também sabem, that even over time as Christ the Messiah finished his public ministry here on the earth, que no tempo quando Cristo, o Messias, terminou seu ministério aqui na terra and ascended, seated on the right hand side of God the Father, the throne of power in heaven, e ele subiu e sentou-se à direita de Deus Pai no trono de poder no céu, we all know it too well that ever since then apostasy has consumed the church. nós sabemos muito bem que desde então a apostasia tem consumido a igreja. So, in the process of apostasy, what do we see? Porque no processo da apostasia, o que é que nós vemos? The enemy has repeated the events you see in Genesis 2:17. Que o inimigo tem repetido os eventos que você vê em Gênesis 2:17. And that's why the import of that is the relevance we are emphasizing in Revelation chapter 2:17. É por isso que a importação disso é a relevância que nós estamos enfatizando em Gênesis 2:17. That again, even with the Calvary cross, now the enemy has come to church again. E novamente, mesmo com a cruz do Calvário, agora o inimigo veio para a igreja novamente And lied to the church e mentiu para a igreja, that, again, look, you can get away with disobeying God and still earn eternal life. dizendo: olha, você pode desobedecer a Deus e ainda assim ter vida eterna. And that is not true, but that is the lie of Satan. E isto não é verdade, mas esta é a mentira de Satanás. So again, that same question becomes very important in this generation. Então, novamente, esta mesma pergunta se torna muito importante nesta geração. Because the Lord is again saying to this generation that Porque o Senhor está novamente dizendo para esta geração whosoever will overcome the enemy with his wings, que todo aquele que vencer o inimigo com a sua perdição, and with all his delusions and the lies, com todas as suas ilusões e mentiras, and the deception he's using to lie to this entire world, e os enganos que ele está usando para mentir para este mundo inteiro. whosoever overcomes in this dispensation of the cross, Todo aquele que vencer nesta dispensação da cruz. again now he speaks
to them, Revelation 2:17. Novamente, ele está falando com eles. Apocalipse 2:17. He says, those overcomers, to them he will give some hidden manna in the kingdom of God. Aos vencedores, ele dará para eles o maná escondido no reino de Deus. And then a white stone on which their names will be engraved, only known to they that receive. E também uma pedra branca com um novo nome inscrito, conhecido somente daquele que o recebe. And I thought that was a very important aspect of this entire conversation on overcoming sin. E eu pensei que estes são aspectos muito importantes em toda esta conversa a respeito de vencer o pecado. That I should be able to open up, Que eu pudesse abrir to focus on, to engage you on, beloved people. para focar vocês nisto, para falar com vocês a respeito disso, povo amado. And so, just stepwise, I know there's a whole story on this, Então, seguindo uma sequência, eu sei que há toda uma história a respeito disso, but stepwise, can we try to develop an understanding of this? mas passo a passo, podemos tentar desenvolver um entendimento a respeito disso? The book of Philippians, O livro de Filipenses. if you turn with me to Philippians chapter 3, what is he talking about in Revelation chapter 2 verse 17? Abram comigo no livro de Filipenses 3 para entendermos do que é que ele está falando em Apocalipse capítulo 2, 17. The book of Philippians chapter 3 O livro de Filipenses capítulo 3 and Revelation chapter 22 verse 12 e Apocalipse 22, versículo 12. and then Philippians chapter 3 verse 13 and 14. Então, Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. And then we'll go to Revelation chapter 22 verse 12. Então, nós iremos para Apocalipse capítulo 22, versículo 12. And then in this introduction, I will also navigate you to Revelation chapter 3 verse 12. E nesta introdução eu também vou navegar vocês até Apocalipse capítulo 3, versículo 12. And then we will navigate also to Revelation chapter 2 verse 7. E também nós iremos para Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Let me go through those scriptures again for introduction. Deixe-me passar por essas escrituras novamente como introdução. We'll look at Philippians chapter 3. We could read the entire. Vamos para Filipenses capítulo 3, podemos ler todo o capítulo. And then we will also look at the book of Revelation chapter 22 verse 12. We could read down up to 14, but we'll focus on 12. Nós podemos ler também Apocalipse capítulo 22 a partir do versículo 12 ao 14, mas o nosso alvo é o versículo 12. And also Revelation chapter 3, you could read the majority, but we'll focus on verse 12. E também Apocalipse capítulo 3, podemos ler a maioria, mas nós vamos focar no versículo 12. And then I'll conclude with Revelation chapter 2 verse 7. Então eu vou concluir com Apocalipse capítulo 2, versículo 7. That will set up the conversation. Isto vai estabelecer uma conversa. That will open up a very good preamble for us. Isto vai abrir uma introdução muito boa para nós, that we may understand the conversation the Lord is relaying to the church at this hour. para que nós possamos entender a conversa que o Senhor está confiando à igreja nesta hora. Again, regarding Revelation chapter 2 verse 17. Novamente, a respeito de Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Regarding this unveiling, A respeito deste desvendar, this revealing that you see God all of a sudden is revealing the secrets of eternity. esta revelação que você vê Deus repentinamente revelando os segredos da eternidade. And I'm starting with Revelation 22:14. Então eu vou começar com Apocalipse 22, 14. Again, I said Philippians chapter 3 as a whole. It's a short chapter, you could read on.
Novamente, nós podemos começar com Filipenses capítulo 3, lendo inteiro, é um capítulo curto, podemos ler todo. Revelation chapter 22, verse 12, probably up to 14. Apocalipse capítulo 22, do versículo 12 até o 14. Revelation chapter 3, verse 12. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. And then we'll terminate with Revelation chapter 2, verse 7 to set a stage for our conversation today. Então, nós vamos terminar com Apocalipse capítulo 2, versículo 7, para montar o palco desta conversa de hoje. What does the Lord mean? And there are so many symbols He has put in place when you look at the book of Revelation chapter 2, verse 17. O que é que o Senhor quer dizer? E há tantas coisas que nós temos que colocar no lugar neste livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. It talks about, number one, overcomers, and I've now tried to define for you those people in the context of the New Testament after the cross. Onde ele fala sobre os vencedores, e eu estou tentando colocar este povo dentro do contexto do Novo Testamento depois da cruz. That there is a delusion, there is another lie ongoing in church. De que há uma ilusão, um engano, uma outra mentira que está rolando na igreja. Where the devil is now lying to the Christians and saying, no, you can still disobey God and see eternity. Onde agora o diabo está mentindo para os cristãos e dizendo, não, você pode desobedecer a Deus e ver a eternidade. That's why you see that the church continues in sin inside the house. É por isso que você vê que a igreja continua no pecado dentro da casa. As though they are blind to the ordinances and the benchmarks of God for entry into eternity. Como se eles fossem cegos para as ordenanças e os padrões de Deus para entrar na eternidade. So that is a lie. So you see the repeat of Genesis 2, verse 17 in the house today. Então isto é uma mentira. E você vê Gênesis 2, capítulo 17, se repetindo dentro da casa hoje. So one of the main elements in that scripture of Revelation chapter 2, verse 17. Então, um dos elementos principais naquela escritura de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, is the deception that was in the garden and the deception that accrues at this hour. é o engano que aconteceu no jardim e o engano que está aumentando nesta hora. Those who overcome, those who were destined to overcome in the garden, the caution of God, when He says, don't touch that tree. Aqueles que venceram, que foram destinados para vencer no jardim, para ouvir o alerta de Deus quando Ele disse, não toque naquela árvore. And those who overcome at this hour. E aqueles que vão vencer nesta hora. And then you also now see after defining the overcomers then, Então também nós veremos, depois de definir os vencedores, then you also see that there is hidden manna. então você também vê que há o maná escondido. What is this hidden manna? O que é este maná escondido? Those are now the inner secrets. It says hidden, concealed, but He's opening it up now. Estes são os segredos escondidos. Ele diz escondido, oculto, mas ele está abrindo agora. That there is a hidden manna. There is some hidden manna that those who are His elect will feed on. Que há um maná escondido. Há um maná escondido, do qual os seus eleitos vão se alimentar. Then He talks about a white stone. Então ele fala de uma pedra branca. A white stone that will be handed over. There will be a ceremony where the white stone will be handed over to certain people. Uma pedra branca que será entregue. Haverá uma cerimônia onde a pedra branca será entregue para algumas pessoas. And He really brings them out as a special elect. E ele realmente os ressalta como eleitos especiais. And then He talks about a new name.
Então ele fala a respeito de um novo nome. But again, to set the stage for this conversation, Mas, novamente, para estabelecer o palco para esta conversa, I have chosen to begin with Revelation 22:12. eu escolhi começar por Apocalipse 22:12. Revelation 22:12 it says, Em Apocalipse 22:12, ele diz: Behold, I am coming soon. Eis que venho em breve. My reward is with me, A minha recompensa está comigo, and I'll give to everyone according to what he has done. e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. And of course, down there, verse 13, he goes on to say, E é claro que, embaixo no versículo 13, ele continua dizendo: I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. And he goes on further, verse 14, he said, Blessed are those who wash their robes, E ele continua no versículo 14 e diz: Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, that they may have the right to the tree of life, para que tenham direito à árvore da vida and may go through the gates into the city. e possam entrar na cidade pelas portas. And that is very powerful, beloved people, in the context of our conversation today. Isto é muito poderoso, povo amado, dentro do contexto da nossa conversa de hoje. I've chosen to begin with Revelation chapter 22, verse 12. Eu escolhi começar por Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Why? Because it speaks the same thing as the book of Philippians chapter 3. Por quê? Porque ele fala a mesma coisa que o livro de Filipenses capítulo 3. The main item you see being exalted in chapter 3. O mesmo item sendo exaltado no capítulo 3. And in Philippians chapter 3, he is simply saying that there is a race. E em Filipenses capítulo 3, ele está simplesmente dizendo que há uma corrida. There is a race that you are supposed to run. Há uma corrida que você deve correr. There is a race going on, beloved people, Há uma corrida acontecendo, povo amado, and that the first prize e que o primeiro prêmio that the people should run the race of Christianity e que as pessoas deveriam correr a carreira do cristianismo, run the race to press on. You should press on correr a carreira e avançar e perseverar. It says you press on until you get the first prize, you see? Ele diz, você avança para o alvo até conquistar o primeiro prêmio. Entendem? And so this is the entire conversation we're talking about. Então, esta é toda a conversa da qual nós estamos falando. So I've decided instead to read from Revelation, the book of Revelation, chapter 22 and verse 12. Então eu decidi, em vez de ler o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, And I've said that is essentially the same principle the Lord is laying out in Philippians. e eu disse que este é essencialmente o mesmo princípio que o Senhor está estabelecendo em Filipenses. And here in Revelation 22, verse 12, he says, E aqui em Apocalipse 22, versículo 12, ele diz, Behold, I am coming soon. Eis que venho em breve. And you see, as he comes with the clouds, he says, E você vê que quando ele vem com as nuvens, ele diz, My reward is with me. a minha recompensa está comigo. In his hands, he's holding the reward. Ele está segurando a recompensa em suas mãos. And the reward that he will give to everyone according to what they have done.
E é a recompensa que Ele dará a todos de acordo com o que fizeram. So this is the entire essence of our conversation here, beloved people. Então, esta é toda a essência desta conversa aqui, povo amado. And I'm bringing in this Revelation chapter 22, verse 12. E eu estou trazendo este Apocalipse 22, capítulo 12, In the context of Revelation chapter 2, verse 17. dentro do contexto de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. So that we may go deeper in defining who are these overcomers Para que nós vamos mais profundamente ao definir quem são estes vencedores, that God the Father Yahweh celebrates. que Deus Pai Yahweh celebra. He distinguishes them from the rest of all the people that enter heaven. E Ele os distingue dentre todos os outros povos que entram no céu, And then he celebrates them. e então Ele os celebra. And then he talks about an award ceremony E então Ele fala a respeito de uma cerimônia de premiação, when they will be handed the fresh manna, the hidden manna which is concealed, onde será entregue o maná fresco, o maná oculto, o maná escondido. and then after being handed the hidden manna, he also gives them a white stone. E então, depois de receberem o maná escondido, Ele também lhes dá uma pedra branca. And Revelation chapter 3, verse 12 is going to be important in terms of their contrast. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, será importante em termos de contraste. And it's going to be such a gruesome contrast. E será um terrível contraste. Again, we're talking about Revelation chapter 3, verse 12, and then we'll go to chapter 2, verse 7 is the contrast. Novamente, estou falando de Apocalipse 3, versículo 12. E então nós iremos para Apocalipse 2, capítulo 7, como contraste. But again, Revelation chapter 3, verse 12 now says here, Agora, novamente, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, ele diz aqui: Him who overcomes, I'll make a pillar in the temple of my God, aquele que vencer, farei dele uma coluna no santuário do meu Deus. never again will he leave it. E dali ele jamais sairá. I'll write on him the name of my God, Escreverei sobre ele o nome do meu Deus and the name of the city of my God, the New Jerusalem, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, which is coming down from heaven, from my God, que desce do céu da parte do meu Deus. and I'll also write on him my new name. E eu também escreverei sobre ele o meu novo nome. So there's so much in there, beloved people, Então, há tanto aqui, povo amado, regarding the conversation we're having about the identity of those that overcome, a respeito da identidade daqueles que vencerão, that God the Father is raising in Revelation chapter 2, verse 17. que Deus Pai está exaltando em Apocalipse capítulo 2, 17. Here is raising, is opening up more things, E aqui ele está levantando e abrindo mais coisas. he's saying the name of God, the name of the city, and the new name of Christ. Ele está dizendo o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o novo nome de Cristo. So certain hidden names in eternity. Então, ele tem um nome oculto na eternidade. There are certain names that the church does not know now, the names of God.
Há certos nomes de Deus que a igreja não conhece agora. For example, the Messiah says, I'll write on him my new name, meaning there is a new name. Como, por exemplo, o Messias diz, e escreverei sobre ele o meu novo nome. Então há um novo nome That the church is not even aware of at this time. que a igreja nem sequer imagina neste tempo. But he's now opening it up here, that when that hour comes, to this elect, Mas agora ele está abrindo aqui que quando esta hora chegar para estes eleitos, that name will appertain. este será o nome dele. And I want to go step by step, because there are many issues I want to open up here. I don't want to jump into the name. E eu quero ir passo a passo, porque há muitos assuntos que eu quero abrir aqui e eu não quero ir diretamente ao nome. But I just brought that up so that you may understand that we have a big conversation in our hands. Mas eu trouxe isto à tona para que vocês possam entender que nós temos uma grande conversa em nossas mãos. He talk about the name of his God, the pillar in the temple, and so forth. Ele está falando a respeito do nome do seu Deus, uma coluna no seu templo e assim por diante. So I will come to the stone, but it's important we understand E eu vou chegar na pedra, mas é importante para nós entendermos that this is the revealing of the hidden secrets of heaven that the Lord did here. esta é a revelação dos segredos ocultos do céu que o Senhor fez aqui. And when you see the book of Revelation chapter 2 verse 7, E quando você vê o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, he says, "You was an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." ele diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. To him who overcomes, I'll give the right to eat from the tree of life, which is in paradise, the paradise of the Lord. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. There you go now. So we're beginning to understand what the hidden manna will also be. Aí está agora. Nós estamos começando a entender o que é que o maná escondido também será. But if you read the book of Hebrews, it says, Mas se você ler no livro de Hebreus, ele diz, at one point he says that Christ is exalted above the higher heaven. em um momento ele diz que Cristo está exaltado acima dos céus. And that has also raised a lot of conversation within the church. E isto também levanta muitas conversas dentro da igreja. Because while in Philippians chapter 3 it talks about pressing on until you get the first prize, Porque, enquanto que em Filipenses capítulo 3, ele fala a respeito de avançar até conquistar o primeiro prêmio, then in Revelation 22 verse 12 on, we have seen então, em Apocalipse capítulo 22, do versículo 12 em diante, que nós já vimos, that he comes with a reward and not everyone gets the same reward. que ele vem com uma recompensa e nem todos recebem a mesma recompensa. Because he gives to everyone according to what they have done. Porque ele diz que dará a cada um segundo aquilo que tiverem feito. So that is the point at which I want us to engage in this conversation to define the overcomer. Então, este é o ponto que eu quero lhe dar nesta conversa para definir os vencedores. Because he's saying that while all will come into heaven, Porque ele está dizendo que mesmo que aqueles que entram no céu, but when it comes to giving the prize, mas quando se trata de dar o prêmio, appreciating how you executed your Christian salvation, ao apreciar a maneira como você desenvolveu a sua salvação cristã,
Then he says, not everyone will get the same prize. Então ele diz que nem todos receberão o mesmo prêmio. And that's why you see in Revelation chapter 2, verse 17, which is our reference scripture, E é por isso que você vê em Apocalipse 2, capítulo 17, que é a nossa escritura de referência. the Lord comes out so boldly and powerfully O Senhor vem tão fortemente e tão poderosamente to make you understand that there is going to be an elect. para fazer vocês entenderem que haverão eleitos. And that elect, he calls them the overcomers. And we're going to dig deeper today on this matter. E estes eleitos ele chama de vencedores. E nós vamos cavar profundamente aqui hoje sobre este assunto. And as they come into the kingdom of glory, he says, E quando eles entram no reino da glória, ele diz: right away upon their arrival, a moment comes when he will give them the hidden manna. logo após a chegada deles, então vem o momento quando ele lhes dará o maná escondido. And we need hence to understand who these overcomers are, these elect. Então nós precisamos entender melhor quem são estes vencedores, estes eleitos. Is it the entire church that enters heaven? É toda a igreja que entra no céu? The answer is absolutely no. A resposta é absolutamente não.